presente para ouvir a sua voz. Papá, fala conosco. Fala conosco, Deus. Queremos ouvir a sua palavra. Porque essa palavra é um alimento espiritual. É um alimento espiritual. Pai, entregue o teu servo que escolhesse essa manhã para transmitir essa boa nova ao teu povo, Senhor. Use o teu servo. Nós não queremos ver, nós não queremos ouvir, nós queremos ouvir a sua voz, papá. Fala para essa igreja. Queremos que o Senhor reina no nosso meio. Todo espírito que não confessa o seu nome, nesse momento, nós estamos a repreender. Obrigado, porque o Senhor está conosco. No nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Nós queremos que posicione-se, pega a sua caneta, pega a sua Bíblia, porque hoje vamos a começar o seminário bíblico e nós vamos basear bastante com aquilo. Amém? Se não tem folha, pede boleia ao vizinho ao lado para emprestar uma folha. Se não tem caneta, pega também ou pede, por favor, ao irmão que está ao lado para ajudar, para apontar os pontos essenciais que será dito aqui. Amém? 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 Essa é para o ancião que tira sai da frente, não? É para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Rapidamente eu vou chamar o nosso querido irmão, pastor, o reverendo. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Essas palmas não são para mim. Se você pensa que estás a bater palmas para o pastor, você está enganado. Amém? Amém? Porque nós não viemos na igreja por causa do homem. Nós não viemos na igreja por causa do pastor. Mas nós viemos na igreja para termos um encontro com Deus. Amém? Muitas pessoas saem desiludidos, decepcionados, porque vêm na igreja por causa do homem. Mas tu tens que vir na igreja por causa de Deus. Amém? Para ter um encontro com Deus. Amém? E se você vier na igreja com esta intenção, então você vai adorar a Deus sem ninguém te empurrar. Amém? Se você vier na igreja com essa intenção, você terá encontro com Deus. Amém? Amém? Então que Deus abençoe todos vocês e sejam todos bem-vindos. Também quero louvar a Deus pela vida dos digníssimos servos de Deus, ministros do Senhor. Que Deus nos abençoe pela vossa presença. Amém. Como já relatou o nosso ancião, hoje estamos a dar início do nosso seminário. Amém? Graças a Deus, o Senhor tem colocado nos nossos corações uma palavra para revolucionar a tua vida espiritual. E tenho a certeza que nesta manhã você vai sair impactado pela palavra. Amém. Oh, não ouvi amém? Amém. Eu tenho a certeza que a palavra vai te revolucionar. Amém. A palavra vai te impactar. A palavra vai te transformar. Amém. Amém. Então, abra comigo a sua Bíblia no nosso texto básico. Texto básico do nosso seminário, Oséias, capítulo 6.
verso 3. Oséias capítulo 6, verso 3. Quem trouxe a sua Bíblia física pode abrir. Quem trouxe a sua Bíblia digital, é fácil de encontrar Oséias. Mas para aqueles que são leitores habitual da Bíblia, é fácil de localizar Oséias. Agora, aqueles que não estão familiarizados com a Bíblia, procuram Oséias no Novo Testamento. Mas Oséias está no Antigo Testamento. Amém. Aqueles que estão familiarizados com a palavra, é fácil de encontrar um texto dele. Já encontramos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a árvore será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Palavra do Senhor. Amém. Tenham, por favor, a bondade de tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Confiamos na oração do homem de Deus. Vamos rapidamente para o que o Senhor tem para os nossos corações. Amados, nós estamos a começar, como já dissemos, como já relatamos aqui, estamos a começar hoje um seminário, um aprendizado. O seminário é aprender. E muitas vezes nós precisamos de aprender. A Bíblia diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. E muitas vezes nós nos perdemos porque nos falta conhecimento. Às vezes fizemos coisas, não é porque a pessoa está a fazer propositadamente, mas é porque a pessoa não tem conhecimento daquilo que está a fazer. E eu tenho a plena certeza que durante esses dias que nós estaremos aqui, ouvir a palavra, aprender a palavra, nós sairemos daqui com um conhecimento forte. Amém. Que vai revolucionar a nossa vida espiritual. O nosso tema é conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amados, esta palavra, ou este tema, ou esta palavra que nós acabamos de ler, é um convite a nós para conhecermos a Deus. Esta palavra nos faz um convite para nós conhecermos a Deus. E ao mesmo tempo, também nos lança um desafio para nós conhecermos a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Um convite e ao mesmo tempo um desafio que é lançado para nós. Eu, ao meditar nesta palavra, eu comecei a pregar a mim mesmo. Porque primeiro, antes de pregar aos outros, devemos pregar para nós mesmos. Comecei a pregar para mim mesmo. E esta palavra revolucionou a minha vida espiritual. Amém. Ao meditar nesta palavra, esta palavra revolucionou a minha forma de buscar a Deus. Eu me senti como alguém em falta. Eu senti que ainda faltava alguma coisa na minha busca a Deus. Eu senti que a minha busca a Deus ainda não era suficiente. Ao meditar nesta palavra, eu senti que ainda não cheguei naquele nível que Deus quer que eu atinja.
Amém. Eu creio que vai revolucionar também a tua vida espiritual. Ao meditar nesta palavra, você vai concordar comigo que você ainda não atingiu aquela dimensão que Deus quer que você atinja. Ao meditarmos nesta palavra, nós chegaremos a uma conclusão que a igreja ainda não atingiu aquela dimensão espiritual que Deus deseja que nós atinjamos. Amém. Amém. Mas antes disso, eu quero fazer duas perguntas. E você não precisa me responder. A primeira pergunta é: você conhece a Deus? Parece uma pergunta simples, mas é importante. Você conhece a Deus? Responda por você mesmo. E a segunda pergunta é: se você conhece a Deus, como é que você sabe que você conhece a Deus? A segunda pergunta está relacionada à primeira pergunta. Você conhece a Deus? Se sim, você conhece a Deus? Agora a pergunta que vem a seguir: como é que você sabe que você conhece a Deus? Ou o que diz que você conhece a Deus? Muitos têm um pensamento errado acerca de conhecer a Deus. Conhecer a Deus, amados, não é muitas vezes aquilo que nós pensamos. Por isso, neste seminário, você vai sair de uma forma esclarecida pela palavra do Senhor. Conhecer a Deus não é muitas vezes aquilo que você pensa. Em algumas ideias, em alguns pensamentos, a palavra conhecer está ligada ao intelecto. Em algumas ideias, em alguns pensamentos, a palavra conhecer está ligada ao intelecto. E se nós pensarmos assim, então corremos o risco de querer conhecer a Deus intelectualmente. Quando você pensa que a palavra conhecer está ligada ao intelecto, você corre o risco de querer conhecer a Deus intelectualmente. Amém. Amém. Mas segundo a Bíblia, a palavra conhecer tem um significado diferente. A palavra conhecer, biblicamente falando, tem um significado diferente. É muito mais amplo. A palavra conhecer, no contexto bíblico, tem o sentido de experimentar, de se relacionar, de conviver. Entenderam? A palavra, vou repetir, a palavra conhecer no contexto bíblico é no sentido de experimentar, é no sentido de se relacionar, é no sentido de conviver. Biblicamente falando, a palavra conhecer significa isso. Assim sendo, podemos concluir que conhecer a Deus não é conhecer a Deus intelectualmente. Alguém pode dizer comigo amém? Conhecer a Deus não é ter informações sobre Deus. Mas conhecer a Deus é ter relacionamento com Deus. Conhecer a Deus é ter intimidade com Deus. Conhecer a Deus é ter uma ligação com Deus. Esta é a definição da palavra conhecer no contexto bíblico. Amém.
ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Jó conhecia a Deus por informação, talvez intelectualmente, talvez alguém lhe falou sobre Deus, ele teve informações sobre Deus, e ele aqui declara que agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Se antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Muitos conhecem a Deus só por ouvir falar, mas não têm nenhuma revelação de Deus, não têm nenhum conhecimento de Deus. Por isso que a minha pergunta é: você conhece a Deus? Amém. A maior tragédia na vida do cristão não é a morte. A maior tragédia na vida do cristão não é a pobreza, não é o desemprego. A maior tragédia na vida do cristão é quando ele não conhece a Deus. Amém. Como é que é possível um cristão vir aos domingos 1000 vezes no culto, mas não conhece a Deus? Por incrível que pareça, mas é verdade. Amém? Por incrível que pareça, é verdade. Tem pessoas que vêm da igreja, tem pessoas servindo a Deus, tem pessoas até adorando a Deus, mas não conhecem a Deus. Isso é bíblico. No tempo de Jesus, muitas pessoas estavam com Jesus fisicamente e pessoalmente, mas não conheciam a Jesus. Estavam com Jesus, mas não conheciam quem era Jesus. E no nosso tempo também é verdade. Muitos clamam a Jesus, muitos confessam o nome de Jesus, muitos falam de Deus, mas não conhecem a Deus. É a maior tragédia na tua vida. Por isso, esta semana, venha ter conhecimento sobre como conhecer a Deus. Amém. Amém. Uma certa vez, Jesus pergunta aos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho de Deus? Que, em outras palavras mais simples, que dizem os homens que eu sou? Perguntou aos discípulos, porque ele sabia que muitos não conheciam a Jesus. Amém? E eles responderam: uns dizem que és Elias. Elias, como Elias não morreu, foi trasladado para o céu, então você é Elias que foi e agora voltou. Conhecimento errado. Muitos, você é João Batista. João Batista que cortaram a cabeça, morreu e ressuscitou e se transformou em Jesus. Errado. Muitos disseram: Jeremias. Errado. Muitos dizem que és um dos profetas. Jesus disse: pronto, todas essas respostas estão erradas. Agora vocês que estão comigo, que caminham comigo, que dormem comigo, que amam comigo, que oram comigo, que dizem vocês que eu sou, quem eu sou para vocês? E o Pedro, tomando a palavra, disse que qual foi a resposta? Vocês me respondem. Qual foi a resposta? Tu és filho de Deus vivo. Aleluia. Mesmo assim, Jesus disse ao Pedro: não foi você. Embora que você está andando comigo, embora que você está convivendo comigo, mas não foi você, foi o meu Pai que me revelou quem eu sou. Então é preciso que Deus nos revele quem Ele é. E Deus nos revela quem Ele é pela sua palavra. Amém. Amém.
Muitos estão a andar com Jesus, estão a adorar a Jesus, estão a clamar a Jesus, mas não conhecem quem Ele é. Eu não tenho medo de errar, dizer que 60% de cristãos não conhecem a Deus. Aqui na igreja, não vou falar das outras igrejas, aqui na igreja. Aleluia. Amém. Prossigamos em conhecer ao Senhor. A primeira palavra é conheçamos ao Senhor. E a segunda palavra é prossigamos em conhecer ao Senhor. Esta palavra nos transmite a ideia de conhecer ao Senhor de uma forma progressiva. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Uma forma progressiva e de uma forma contínua. Então, amados, o conhecimento de Deus não é estático. Segundo o nosso tema, o conhecimento de Deus é algo progressivo, é algo contínuo. Até posso dizer em outras palavras, é pouco a pouco. Amém? O conhecimento ao Senhor é indo conhecendo ao Senhor. Gerúndio é indo conhecendo ao Senhor. Nós não conhecemos ao Senhor plenamente, é progressivamente. Mas isso quer dizer que a tua forma de conhecer ao Senhor deve ser progressivo, deve ser algo contínuo, não deve ser algo estático. Você não deve parar em conhecer ao Senhor. Você vai conhecendo ao Senhor pouco a pouco, mas de uma forma progressiva. Isso quer dizer que se em 2024 você conheceu ao Senhor, em 2025 você deve continuar a conhecer ao Senhor de uma forma progressiva. Você deve crescer ao conhecer ao Senhor. Você deve ir de um nível maior e de uma dimensão diferente. Não sei se estão entendendo. Amém. Prossigamos em conhecer ao Senhor de uma forma progressiva. Amém. Isso quer dizer que eu conheço ao Senhor agora, eu estou conhecendo ao Senhor e eu conhecerei ao Senhor. Vocês não estão entendendo? Eu vou repetir 3 declarações. Eu conheço ao Senhor, eu estou conhecendo ao Senhor e eu conhecerei ao Senhor. Esse é o conhecimento progressivo. Aleluia. Eu conheço ao Senhor, mas não vou parar por aí. Não vou dizer que chega. Porque muitos quando conhecem está num nível espiritual, para ele chega. Fica chato. Para ele é suficiente. Está na primeira dimensão, está no primeiro nível, para ele é suficiente. Em 2025, mesma coisa. Em 2026, cigarela ainda vai regredir. Nós não somos chamados para regredir no conhecimento ao Senhor. Nós somos chamados a progredir de dimensão a dimensão. Quer dizer que se você está a regredir no conhecimento do Senhor, você deve fazer esforço. Porque muitos cristãos estão a regredir. Estão a entender? Muitos cristãos começaram bem. Muitos servos estão a regredir. Já não buscam o Senhor como buscavam antes. Já não adoram, já não oram. Já não tem aquele selo, aquela espiritualidade. Estão a regredir. Mas a nossa espiritualidade deve ser progressiva. Amém. Aleluia. Amém. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, o apóstolo Paulo está dizendo: porque em parte conheçamos. Porque em parte conheçamos. Conheçamos quem? O Senhor.
Nós conhecemos o Senhor é Pai. Tudo quanto sabemos acerca de Deus é parcial. Em parte, ninguém aqui, por mais que jejua, conheça Deus plenamente. Ninguém. Por mais espiritual que seja, ninguém conhece a Deus plenamente. Em parte, conheçamos. O nosso conhecimento a Deus é parcial. Já entendeu? É parcial. Por isso em Efésios capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo está dizendo: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho. Até que, isso quer dizer que nós vamos prosseguir em conhecer ao Senhor até que cheguemos em pleno conhecimento do Filho. Aleluia! Você não está entendendo? Está entendendo mesmo? Até que cheguemos em pleno conhecimento do Filho. Isso quer dizer que nós, por mais que oremos, por mais que tenhamos intimidade com Deus, nós não vamos conhecer a Deus completamente. Mas vamos prosseguindo até que cheguemos em conhecimento completo. Aleluia! O pleno conhecimento não fala do conhecimento em parte, mas fala do conhecimento pleno. E nós vamos conhecer a Jesus plenamente. Mas primeiro conheçamos e vamos conhecendo até conhecer plenamente. E quando é que nós vamos conhecer a Jesus plenamente? Nós conheceremos a Jesus plenamente quando o veremos face a face. Aleluia! Nós conheceremos a Jesus plenamente, não é nesta terra, porque nesta terra nós conhecemos em parte. Por isso que a Bíblia diz que Deus que se esconde, Deus que se revela, é Deus que se esconde. Ele se revela em uma parte, mas às vezes é um mistério que nós só vamos descobrir quando estivermos com Deus lá no paraíso. E você vai olhar para Jesus, você vai conviver com Ele. Já não vai precisar de Mateus para te dizer quem é Jesus. Já não vai precisar do Espírito Santo, mas o próprio Espírito Santo vai conviver contigo. O próprio Deus vai viver contigo. Você vai conhecer a Deus. Por isso você deve prosseguir até o pleno conhecimento. Vamos conhecer a Jesus. Você vai olhar para Jesus, afinal Jesus é assim. Jesus não sabia. Você vai descobrir muitas coisas sobre Jesus. Mas agora conhecemos a Jesus em parte. Mas devemos prosseguir. Aleluia. Amém. Prosseguir e conhecer exige esforço. A palavra prosseguir significa esforço. Amém. Amém. Busca constante. Por isso que a Bíblia diz que orar é sem cessar. Busca constante. A palavra prosseguir exige pagar preço. Então, se você deve conhecer a Jesus prosseguindo, você deve pagar preço. Isso é que muitos não conseguem fazer. Muitos não conhecem a Deus porque não querem pagar o preço. O preço de conhecer a Deus. Há um preço que você deve pagar para conhecer a Deus. Amém. Amém. E eu trago aqui duas chaves importantes para conhecer a Deus. Duas chaves importantes para nós conhecermos a Deus. E essa chave você tem nas mãos, você conhece. Eu não trago nada de novo. Eu trago algo que você já conhece. A primeira chave para que nós conheçamos a Deus, para o conhecimento de Deus, é pela sua palavra. Amém. É uma coisa que nós negligenciamos, a palavra de Deus.
Nós só conhecemos a Deus pela sua palavra. Eu não sei se há outra forma, a segunda chave, mas uma das formas principais para que o cristão conheça Deus é pela sua palavra. Porque Deus se revela a nós pela sua palavra. Quem concorda comigo, diga amém. A sua palavra, a Bíblia. Você vai buscar a revelação. Todos as pessoas estão procurando a revelação, estão a buscar uma palavra, não sei de que mundo, mas Deus se revela aqui. Amém. Aleluia. Amém. No Antigo Testamento, Deus se revelou aos homens quando Ele falou aos homens. Mesmo a Moisés, a Bíblia diz que Deus falava a Moisés face a face, como seu amigo, não porque ele se revelou fisicamente, não, pela sua palavra. Aliás, a sua palavra já diz, Deus falava a Moisés face a face. Diz que Deus se revelava a Moisés face a face, quer dizer que Deus está se revelando face a face a Moisés, mas pela palavra. Deus se revelou pela palavra. Mais tarde, Moisés quis ver a glória de Deus. Ele disse, mostra-me a sua glória. Mas ele tinha a glória de Deus pela palavra. A palavra de Deus bastava para que Moisés pudesse conhecer a Deus. Então, amado, nós conhecemos a Deus pela sua palavra. Amém. Nós temos a revelação de Deus quando ouvimos a palavra e meditamos nas Escrituras. As pessoas querem ver a Deus de uma forma misteriosa. Deus fala comigo. Uma vez o irmão estava falando. Deus se manifesta. Deus se revela na minha vida. Deus opera na minha vida. Deus fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz, Pai, fala comigo. E Deus respondeu. Deus lhe mostrou a palavra. Disse, a palavra que você tem ouvido dos meus servos, eu tenho revelado. A palavra que você tem, a Bíblia que está fechada na tua casa, é a minha palavra. Se você abrir, eu vou falar contigo, porque já tenho falado contigo. As pessoas querem ouvir, conhecer a Deus de uma forma misteriosa, mas está aqui o caminho mais curto para conhecer a Deus, é a palavra. Olha, quando você está meditando na palavra, em oração, em espírito, Deus vai falar contigo. Amém. Você pensa que como é que nós recebemos a palavra? Como é que ele, pregador, recebeu a palavra? Eu digo que nós, os pregadores, recebemos a palavra no coração e vocês recebem a palavra no ouvido. Eu recebo a palavra meditando e permitindo que o Espírito Santo me transmite. Por isso é que eu ainda estou a ler a hermenêutica e amanhã vou fazer prova na faculdade. Ontem estava a estudar das 15 a 19 horas. Amanhã ele disse, chega, vai já dormir. Disse, não, vou ter que estudar. Amanhã é prova. E na hermenêutica diz assim, nós podemos estudar a Bíblia como estudaríamos qualquer livro. Amém? Nós podemos estudar a Bíblia como estudaríamos qualquer livro. Mas porém, aliás, são duas coordenadas diversas. Então, porém, a Bíblia é a palavra de Deus. E por isso ela precisa de ser estudada como nenhum outro livro. Amém.
discernido espiritualmente. A Bíblia precisa ser discernida espiritualmente. Por isso, quando você está lendo a palavra, mano, você está conhecendo a Deus. A palavra nos diz quem Deus é. A palavra nos fala sobre O caráter de Deus é a palavra. A palavra nos fala sobre o poder de Deus. A palavra nos fala a santidade de Deus. A palavra nos fala sobre os sentimentos de Deus. É a palavra. Assim que eu estou a pregar a palavra, eu estou a vos fazer conhecer quem é Deus pela palavra. Amém. Aleluia. Amém. Por isso, amados, aleluia, é muitíssimo importante ouvir a palavra e meditar a palavra. É muito importante. Não despreze esse momento maravilhoso. Aleluia. Amém. Não despreze o momento maravilhoso de ouvir a palavra. E muitas vezes nós, os pentecostais, nós falamos que o momento da palavra é o momento mais alto, porque é o momento que Deus fala conosco e é o momento que Deus se faz se conhecer a nós pela sua palavra. É muito importante ouvir a palavra. E muitos, quando vêm na igreja, no momento da palavra está a dormir, no momento da palavra está a rir, no momento da palavra sai para ir atender telefone. Amado, Deus está falando contigo. E muitas vezes Deus se revela, você está distraído. Não brinque com o momento da palavra. Amém. Amém. Muitas pessoas não sabem muitas coisas sobre o que a Bíblia diz, infelizmente. Cristãos que vêm na igreja, você como disse aqui, você pode dar ovelhas àqueles que não estão familiarizados com a palavra, aqueles que não leem a Bíblia, vai procurar ovelhas no Novo Testamento. Está procurando, não é no Novo Testamento, é no Antigo Testamento. Mas quem está familiarizado com a Bíblia sabe onde se encontra Gênesis. Depois de Gênesis veio o quê? Depois do que veio o quê? Depois do que veio o quê? Sabe? Amém? Mas o cristão de hoje, nós falamos que somos geração da palavra. O jovem diz assim, somos geração da palavra, mas não tem palavra, não conhece a palavra. Muitos jovens são analfabetos espirituais. Infelizmente, muitos cristãos são analfabetos espirituais. Uma testemunha de Jeová, um jovem testemunha de Jeová, vai dar 10-0 a um jovem pentecostal. Deve estar. Porque a geração da palavra na boca. Estava vendo esse jovem dando. Deixa eu ver, Jeová. Conhece a palavra. Amém? Pega o jogo pentecostal. Você me diz só o que o Romanos 12:1 diz. Não sabe. E para não criar escândalo, eu quero perguntar aqui. Para não criar escândalo, não quero fazer levantar aqui o jovem. Mamães, papás. O que diz Romanos 12:1? O que diz 1 Tessalonicenses 5:16? O que? Até João 3:16, não sabe? Aleluia. Nós estamos a ser analfabetos espirituais, amado. Nós vivemos da palavra. A palavra é tudo para nós, porque a palavra nos revela quem é Deus. Mude a tua forma de buscar a Deus. Seja alguém que medita na palavra. Eu não sei qual foi a última vez que você meditou na palavra. Jovem, sai a rir. Não sei qual foi a última vez que você mesmo reservou pelo menos 30 minutos meditando a palavra em oração. Quanto? Se você mesmo não sabe, como é que eu vou saber? E uma pessoa quer conhecer a Deus. Nós queremos conhecer a Deus de uma forma mística.
palavra. Nas terças-feiras nós temos que ir no culto de ensino para aprendermos sobre Deus. Mas essa hora muitos estão em casa, em vez de ouvir a palavra. Mas bem-aventurado você que está aqui ouvir a palavra. Aleluia. Porque Deus se revela pela palavra. Por isso, amado, coloca isso na prática. Reserva 1 hora com Deus. Pelo menos 30 minutos todos os dias meditando na palavra. É atitude de oração. O Espírito Santo vai te falando. Você vai crescendo. Você vai conhecendo a Deus. Progressivamente você vai conhecendo a Deus. E se você fizer isso, ainda neste tempo, nos falta quantos meses para terminar o ano? No outro ano, você vai ter uma dimensão. Você vai conhecer a Deus numa dimensão diferente. Mas nós temos as Bíblias em casa, empoeirados. Eu desconfio de cristãos que vêm na igreja com a Bíblia digital. Eu não consigo meditar com a Bíblia digital, não consigo fazer um estudo com a Bíblia digital, não consigo. Por isso, a maioria daqueles que vêm com a Bíblia digital não meditam na palavra. E como é que é possível um cristão não medita na palavra? Analfabeto espiritual, não é para ferir a sensibilidade, mas isso é que nós somos quando não meditamos a palavra, não conhecemos a palavra. Amém. Precisamos conhecer a Deus pela palavra. Segunda chave para conhecermos a Deus. Vou falar sobre duas e aqui vou terminar. A intimidade com Deus. Amém? Nós conhecemos a Deus quando temos a intimidade com Deus. E em João capítulo, vamos ler. Evangelho segundo João capítulo 10, verso 30. Diz assim. João capítulo 10, verso 30. Diz assim. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos. Quem está falando? Responda então. Eu quero que todo mundo responda. Quem está falando? Ele está falando o quê? Eu e o Pai somos. Você é capaz de dizer que eu e o Deus somos um? Não. Agora você me responde isso. Você tem ousadia e coragem de falar que eu e o Pai somos um? Deixe. Não me responda. Só terás essa ousadia quando você tiver intimidade com o Pai. Jesus falou isso não por falar. Não falou à toa. Jesus falou porque ele tinha intimidade com o Pai. E você vê. A mãe já me preparou a minha bebida. E se você vê o ministério de Jesus, a vida de Jesus, mesmo ele sendo Deus, ele sempre teve intimidade com Deus. A vida de Jesus era a vida de intimidade com o Pai. E um cristão, quando tem intimidade com Deus, ele com Deus será um. Ele pensa, quando li isso, eu disse afinal, eu tenho que buscar mais para ser capaz de dizer que eu e o Pai somos um. Eu e o Pai precisamos ser um. Você e o Pai precisam ser um. Mas quando você for íntimo, a Bíblia diz que quando vocês cantam no casamento, um mais um é igual a, no casamento, é igual a quem? No casamento, dois. Um mais um no casamento é igual a? E nós somos a noiva de Cristo. Aleluia! Cristo é o nosso esposo. Então é preciso que nós e o esposo sejamos. Quando nós e o esposo nós somos um, então temos intimidade. Porque aí, o casamento é intimidade conjugal.
Está a entender? Não se aceita um cristão não tem intimidade com o Pai. Oh, glória a Deus. O maior relacionamento que você pode cultivar na vida não é com João Lourenço, não é com o ministro quem, não é com o doutor quem. O maior relacionamento não é com o rico quem, mas o maior relacionamento que você deve cultivar é com o Pai. Amém. Ah, você não está falando amém? Vou deixar aqui tirar. O nosso maior relacionamento é com o Pai. Aleluia! Amém. Ninguém pode dizer que conheça Deus sem ter intimidade com Deus. Agora, minha terceira pergunta é: você tem intimidade com Deus? Ter intimidade com Deus significa conhecer a Deus pessoalmente. Moisés era chamado amigo de Deus porque conhecia Deus pessoalmente. Olha, Moisés teve uma intimidade terrível com Deus. Que intimidade! Mas essa intimidade veio porque Moisés se achegava a Deus, se fazia conhecido a Deus. Nós temos que nos fazer conhecido a Deus. Amém? Embora que Deus conheça, Deus é Deus onisciente. Deus conhece todo mundo. De todas as continentes, Deus conhece. Amém? Amém. É verdade, Deus conhece todos aqui no mundo. Mas a intimidade dele é com aqueles que se aproximam dele. Amém? Amém. Deus não pode conhecer todo mundo porque ele é onisciente. Mas aquilo é um conhecimento superficial. Mas ele conhece profundamente os seus filhos, aqueles que chegam a ele. Por isso, mano, nós temos aqui a lei da reciprocidade. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vocês. À medida que você se aproxima mais de Deus e você tem mais experiência com Deus, você mais conhece a Deus e o seu relacionamento com Ele se torna mais profundo e firme. Precisamos cultivar isso. Mas muitas vezes nós com Deus somos inimigos. Custa ter intimidade com Deus. Difícil. Todos os cristãos não querem saber de Deus. Amém? Todos os cristãos não têm tempo com Deus. Nós temos tempo para tudo. Temos tempo para comer. Temos tempo para navegar. Temos tempo para ir no YouTube. Temos tempo para ir no Instagram. Temos tempo para comer. Temos tempo para passear. Temos tempo para descansar. Mas tempo com Deus não temos. Mas é necessário que o cristão tenha tempo com Deus. Amém? O tempo com Deus é tempo de qualidade com Deus. Se você quer ser íntimo de alguém, passa o tempo de qualidade com ele. Aleluia. Os casais, se querem ser mais íntimos, tem que ter tempo de qualidade. Há casais também que não têm intimidade. Intimidade só de igreja. Quando vem na igreja, se abraça, mas em casa é igreja. Não passa o tempo de qualidade. Não tem. Deus precisa que nós passemos tempo de qualidade com Ele. Tempo a sós com Ele. Meditando a palavra, orando, buscando a Deus. Esta é a única forma de você conhecer a Deus. Aleluia. E o grande segredo de homens grandes na Bíblia foi o tempo a sós com Deus. Homens como Moisés, já falamos. O segredo de Moisés era tempo a sós com Deus. E Moisés subia no monte 40 dias
na presença do Senhor. Aleluia. E eu digo que quando você está na presença do Senhor, você está na intimidade com Deus, você será alguém diferente. Amém. Eu estou dizendo, mesmo um jovem que é íntimo a Deus é jovem diferente. Não é jovem fofoqueiro, não é jovem carnal, não. Porque vai se tornar espiritual. Não é jovem fornicador. Moisés, quando saiu da presença do Senhor, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava. Que glória! Quando nós temos uma intimidade com Deus, nós seremos diferentes. Teremos aquele brilho, aquela unção do Espírito Santo. Nota-se. Moisés, quando desceu da presença do Senhor, o seu rosto brilhava. Ele nem sabia que o seu rosto brilhava. Mas os anciãos de Israel olharam para ele, ficaram com medo de se aproximar de Moisés. Eu te pergunto, se os anciãos tiveram medo e o diabo, quem está na presença do Senhor, o diabo, aquela unção, aquele brilho, afugenta até o diabo. Aleluia. Quer ser um jovem diferente? Esteja na intimidade com o Senhor. Quer ser um servo, homem de Deus diferente? Intimidade com Deus. Falamos de Daniel. Daniel tinha costume. O que nos fala hoje é costume, hábito. A Bíblia diz que Daniel costumava orar a Deus 3 vezes por dia. Lê a Bíblia, costumava. E uma pessoa que costuma, tem hábito, é diferente. Por isso que Daniel se distinguiu. Olha, Daniel, você pode dizer, eu vou ao meu tempo, eu vou na praça, depois tenho que lavar na casa, depois tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que trabalhar. Daniel era o homem mais ocupado. Daniel dirigia a terra da Bíblia, 120 províncias, um homem só. Mas ele orava a Deus todos os dias, 3 vezes por dia. E quando conspiraram contra Daniel, quando ele soube que o decreto estava assinado, a Bíblia diz que entrou em sua casa e orava 3 vezes por dia, como costumava fazer. Isso é que nós temos que saber. Qual foi a última vez que você orou 30 minutos? Qual foi a última vez? Por isso é que a nossa vida continua superficial. Por isso é que não conseguimos adorar na igreja. Mesmo ouvindo, Deus já me dizia, adore, somos cristãos frios. Não conseguimos abrir a boca para adorar. Não conseguimos levantar as mãos para adorar. Vemos na igreja como se fosse passear, cumprir formalidade. Falta de intimidade. Procura tempo a sós com Deus. Tempo de qualidade. Amém? Primeiro requisito: procura tempo com Deus para você meditar na Bíblia. Pelo menos 1 hora. 1 hora por dia, todos os dias. Faça isso. Tenha tempo com Deus. Não tenha só tempo para a novela. Se você todos os dias sabe, não, 21 horas, essa novela eu não posso faltar. Mesmo se tiver não sei aonde, vai correr para ver a novela. Mas com Deus não faz isso. Falta de zelo. Amados, estamos ocupados demais. O cristão hoje não é ocupado demais. Nós já não gostamos de Deus. Nós já não queremos de Deus. Nós já não queremos adorar. Nós já não queremos meditar na palavra. Nós já não queremos ouvir a palavra. Mas a Bíblia diz: volte no seu primeiro amor. Aleluia. Você, como cristão, tem que saber a importância de ter tempo com Deus. Amém. Eu digo sempre que deve existir para nós, os cristãos, uma fome por Deus.
existir em nós, como cristãos, uma fome de Deus. Amém. Ou uma fome por Deus. Fome da palavra. Diz que a palavra é alimento, né? Amém? Você não diz isso, não sei do pão que vive o homem, mas de toda a palavra, que sai da boca, de toda a palavra. Mas você vive a palavra. Fome, você tem fome da palavra? Nós temos fome, mas também estamos na hora. Almoçamos na hora, jantamos na hora. Ninguém gosta de passar fome. Quando tem fome, procura comida. Essa também deve ser a nossa fome espiritual. Temos que ter fome da palavra. A pessoa só se sacia quando come. E quando uma pessoa não tem fome da palavra, é perigoso. Aleluia. Se você não se alimenta da palavra, você vai ficar fraco espiritualmente. Se você não se alimentar fisicamente, você ficará fraco. Fome da palavra. Você tem que buscar a palavra. Se você não se alimentar, você não vai se sentir bem. Mas hoje para nós é normal. Por isso é que as nossas vidas estão fracas. Somos cheios da superficialidade. Fracos. Só somos barulhentos. Muito barulho. Mas pouca superficialidade. Pouca profundidade. Aliás, o Evangelho já falou uma coisa aqui muito importante. Nós precisamos entrar na profundidade para buscarmos a Deus. Fome da palavra. Aleluia. Deve existir uma busca em todos os cristãos. Busca por mais de Deus. O cristão tem que buscar por mais de Deus. Deus está a lamentar. Deus está a lamentar com a nossa atitude. É muita vaidade. A pessoa para vir na igreja tem que me ligar. A pessoa para vir na igreja tem que me obrigar. Muita vaidade, muita mania, muito mimo. Amém. Quando existir fome pela palavra, sede pela oração, haverá um avivamento da igreja. Haverá um avivamento em nossas vidas. Aleluia. Olha, eu quando estava lendo isso fiquei chocado. E uma das declarações mais chocantes na Bíblia saiu da boca de Jesus. E me deixou chocado também. Jesus disse: nunca vos conheci. Aleluia. Apartai de mim, vós que praticai a iniquidade. Nunca vos. Mas essas pessoas que Jesus está dizendo que nunca vos conheci, não eram pagãos, não eram ímpios, eram pessoas que estavam sentadas nos bancos da igreja. Eles pensavam que conhecem a Deus. Por isso eu te perguntei: o que diz que você conhece a Deus? Eles pensavam que conheciam a Deus e pensavam que Jesus lhes conhece, mas Jesus lhe falou: nunca vos conheci. É chocante, amado. Eles profetizavam em nome de Jesus, faziam maravilhas em nome de Jesus, viam todos os dias na igreja, cantavam no coro, lecionavam na escola dominical, eram ministros da palavra, mas Jesus lhes falou: nunca vos conheci. Aleluia. Eu depois perguntei: mas como é que é possível uma pessoa que faz a obra, que vem na igreja todos os dias, mas Jesus não lhe conhece? Reciprocidade. Porque não se aproximam de Jesus. Ele só vai te conhecer quando você decidir conhecer a Ele. Amém. A Bíblia diz que buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém. Quanto mais você se aproximar de Deus, a iniciativa tem que ser tua. Eu não sei se Deus me conhece. Faz essa pergunta: será que Deus me conhece? Olha só a tua forma de estar. Compara a tua vida com a palavra
que nós estamos ouvindo. Então, se você não medita na palavra, você não busca Deus, você não tem intimidade com Deus, Deus não te conhece. Não tem como. O fato de você vir no culto não quer dizer que Deus te conhece. A vida de intimidade não é uma vida pública. É uma vida particular, é uma vida sós com Deus. Não é aquilo que você faz publicamente, mas aquilo que você faz em culto com Deus, o teu relacionamento diário com Deus. A nossa vida aqui é somente o resultado daquilo que nós somos com Deus. Amém? O presidente falecido, muitas vezes já perdeu, não? Em público, não quer dizer que ele me conhecia. Já recebi prêmio na sua mão. Agora você lhe pergunta quem é o pai? Quem? Aquele que você lembra, não conheço. Pelo fundo. Deus já chama no culto, não sei o quê. No culto de não conheço. Eu não conheço as pessoas que têm um relacionamento comigo em particular, não é público. Em particular. O fato de você conhecer aquele público não quer dizer que ele te conhece, mas é quanto mais você se aproximar a Deus, é possível ser membro da igreja, mas não conhecer a Deus e Deus não te conhecer. É possível. É possível ser servo, é possível ser intercessor, é possível ser diaconisa, mas Deus não te conhecer. É possível. Aleluia. Deixa o conselho, amado. Vamos mais na profundidade. Amém. Busca mais com Deus. Que este seminário sirva de trampolim que revoluciona a tua vida. Amém. Amém. Eu mesmo, a partir de ontem, quando eu estava meditando, a minha vida espiritual mudou. Eu pensei que aquilo que eu fazia era suficiente. Afinal, Deus me disse: vai mais ao fundo, ainda faça mais. Faça mais, vai mais ao fundo, vai mais na profundidade, saia da superficialidade, investa no teu relacionamento com Deus. Você verá a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Se for em pé, coloca-se em pé. Em poucos minutos, nós queremos lançar uma súplica a Deus. Aleluia. Vas entregar a tua vida ao Senhor. Não, isso é sério. Isso é sério. Jovens, isso é sério. Jovem, três dois. Sai daí, vem. Três jovens, vem. Ou você, vem, senta de frente. Você vem. Para não pedir fora, direito aqui à frente. Todo culto você está conversando. Amém. Amado, isso que nós ouvimos é fundo, é sério. Deus quer que você o conheça. Amém? Amém. Você quer Deus esta palavra, que você o conheça. Amém. Não brinque com Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Leva Deus a sério. Vamos orar a Deus. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Fala, Pai, eu quero te conhecer. Me dê esta graça, este desejo de me buscar na tua presença. Oremos a Deus. Se você tem esse desejo, mano, levanta a tua mão a Deus. Não seja um cristão superficial. Não se contente na posição que você está. Você deve fazer mais de Deus. Oremos ao Senhor.